Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não, em nenhum momento. assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando explicar Agora o você feminismo. tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Ó, Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo.